Olá, o Interesse Público começa agora e você vai ver. Ação na Justiça quer impedir a exclusão de candidatas gestantes e portadores de HIV de concursos das Forças Armadas. Conselho Nacional do Ministério Público vai investigar denúncias contra Procurador-Geral de Justiça do DF e Promotora de Justiça. Os dois estariam envolvidos nas denúncias de corrupção contra o ex-governador José Roberto Arruda. Empresa de frangos causa problemas à população do interior do Rio de Janeiro. O cheiro, segundo moradores, é insuportável. Acordo quer a diminuição dos impactos da atividade na região. A Prefeitura de Campina Grande, na Paraíba, terá de construir logo um aterro sanitário. A ordem é da Justiça. Essas e outras notícias agora no Interesse Público, um programa do Ministério Público Federal. Características físicas, doenças e outras condições temporárias não podem prejudicar pessoas que se candidatam a emprego em processos de seleção. Com esse argumento, o Ministério Público Federal ingressou na Justiça contra restrições impostas em um concurso público das Forças Armadas, entre as pessoas excluídas, gestantes e portadores de HIV. Segundo dados do Ministério da Saúde, há no Brasil cerca de 630 mil pessoas vivendo com HIV. Ser portador do vírus não significa dizer que a pessoa não possa exercer uma atividade profissional. Existem várias pessoas que são portadoras do HIV e nunca vão desenvolver AIDS, que é a doença que tem uma deficiência imunológica avançada, que sim apresenta riscos à saúde da pessoa. A maioria dos portadores de HIV, se bem tratados, são pessoas com a saúde perfeitamente normal, que não têm nenhum risco especial à sua saúde e não precisam de cuidados especiais. Mesmo assim, essas pessoas enfrentam preconceitos, inclusive na área profissional. É o que aconteceu no processo de seleção para o ingresso na carreira das Forças Armadas. Além dos portadores do vírus HIV, foram excluídos do concurso os hermafroditas, as mulheres grávidas e os candidatos que não atendam a requisitos puramente estéticos, como altura, número de dentes naturais e ausência de tatuagens no corpo. Para que o Exército e a Aeronáutica sejam proibidos de eliminar esses candidatos por razões estéticas ou preconceituosas, o Ministério Público Federal entrou com 2 ações na Justiça. Desde que o candidato tenha condições físicas suficientes de desenvolver o trabalho para o qual ele está sendo selecionado, seja um trabalho administrativo, seja qualquer outro tipo, ele não pode ser impedido de ter acesso ao cargo público se ele tiver condições de fazer esse trabalho perfeitamente. Então, um estado, uma doença, a existência de uma doença, de um vírus ou de um estado gestacional, por exemplo, não pode servir de empecilho a que o candidato preste esse serviço, a que ele seja selecionado para o cargo público. O Ministério Público Federal quer ainda que os critérios de saúde para o ingresso nas Forças Armadas sejam objetivos, estabelecidos de acordo com a natureza e complexidade do cargo. É preciso repensar e revisar esses critérios, né, de acordo com os parâmetros legais que existem e principalmente de acordo com os parâmetros constitucionais. Muitas dessas normas, elas existem desde antes da Constituição e não foram até hoje objeto de uma compatibilização com as normas constitucionais. O MPF tem atuado em diversas ações pela garantia dos direitos de candidatos a cargos públicos, sem nenhum tipo de discriminação. O infectologista Alexandre Cunha considera esse trabalho essencial, já que evita restrições desnecessárias. Realmente precisa alguém que fiscalize esses editais de concurso público. Isso não é a primeira vez, vários concursos fazem restrições absurdas como essas e precisa que o Ministério Público esteja sempre atento para evitar que esses pacientes que já sofrem algum preconceito por causa da própria sociedade, do estigma da doença, sofram mais esse impedimento do ponto de vista trabalhista. Uma comissão do Conselho Nacional do Ministério Público vai analisar as denúncias contra o Procurador-Geral de Justiça do Distrito Federal, Leonardo Bandarra, e a promotora de Justiça, Débora Gerner. Os dois são acusados de terem recebido recursos de Durval Barbosa, ex-secretário de Relações Institucionais do governo de Brasília e pivô do esquema de corrupção que culminou com a renúncia do ex-governador José Roberto Arruda.
A decisão do Conselho Nacional do Ministério Público pela instauração de procedimento administrativo contra Leonardo Bandarra e Débora Gerner foi por unanimidade, mas nem o Procurador-Geral de Justiça, nem a promotora do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios foram afastados dos cargos. Em um placar apertado, 7-5, os conselheiros votaram pela permanência dos dois. Leonardo Bandarra e Débora Gerner são investigados por vazamento de informações e corrupção, com base em denúncias do ex-secretário de Relações Institucionais do governo do Distrito Federal, Durval Barbosa. Em depoimento ao Ministério Público Federal, ele disse que entregou R$1.600.000 para a promotora em troca de informações sobre operações do MPDFT. Segundo ele, o dinheiro seria repartido com Leonardo Bandarra. O Corregedor Nacional do Ministério Público defendeu o afastamento dos cargos. O fundamento do nosso pedido consistia até na impossibilidade de interferência na produção da prova. Por isso é que fizemos o pedido de afastamento, na medida em que não entendemos como razoável que membros do Ministério Público que respondem processos disciplinares com esse alcance, possam continuar no exercício funcional. O mandato de Leonardo Bandarra como procurador-geral termina em 2 de julho. Ele acompanhou toda a discussão no CNMP e saiu sem dar entrevistas. Para a advogada do procurador, seria uma injustiça afastá-lo do cargo. Ela alega falta de provas. Não existe prova alguma contra ele, nada, apenas o depoimento do senhor Durval. E ele não traz nenhuma prova, ele trouxe prova contra todo mundo, até contra o governador do Distrito Federal. Ele não trouxe prova contra o procurador-geral. Para o advogado de Débora Gerner, com a instauração do processo administrativo, a promotora terá a oportunidade de se defender. Certamente agora no procedimento haverá a oportunidade que nós estamos esperando há tempos de que a doutora Débora possa se manifestar, pedir provas, postular provas, porque até o momento ela não se manifestou e não pôde sequer produzir provas. O processo administrativo disciplinar será distribuído a um conselheiro do CNMP, que vai formar uma comissão para avaliar as denúncias em um prazo de 120 dias. Caso as suspeitas sejam confirmadas no Conselho, as possíveis punições são advertência, suspensão e aposentadoria compulsória. A pena de perda do cargo também pode ser aplicada por decisão judicial em eventual processo por improbidade administrativa movido na Justiça. Fique por dentro. O Conselho Nacional do Ministério Público foi instituído em 2005. A função do CNMP é controlar a atuação administrativa e financeira do Ministério Público, além do cumprimento dos deveres dos membros da instituição. Qualquer cidadão ou entidade pode encaminhar ao Conselho reclamações contra membros ou órgãos do Ministério Público, incluindo seus serviços auxiliares. Veja a seguir. MPF abre consulta pública para discutir resolução da Agência Nacional de Saúde que limita implante de aparelhos em pessoas com problemas auditivos. E ainda, boa notícia no Vale do Paraíba, no Rio de Janeiro. Acordo com empresa de frangos pode acabar com o mau cheiro que atormenta os moradores na região.